A paz do Senhor seja com você, querido ouvinte. Vamos meditar juntos na profecia que o Senhor ordenou à cidade de Tiro através do profeta Ezequiel? Nossa meditação será no capítulo 27, tá? No livro de Ezequiel, versículo 1 até o versículo 25. Tá bom? O Senhor falará ao meu e ao seu coração nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: a lamentação sobre Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas estradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Jeová: Ó Tiro, tu dizes: Eu sou perfeito em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a sua formosura. Fabricaram todos os teus converses de faias de Sene, trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, a companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela azul e púrpura das ilhas de Elisá eram a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvad foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti, para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os depute eram no teu exército os teus soldados. Escudos e capacetes penduraram em ti, eles fizeram a tua beleza. Os filhos de Arvad e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas sobre as tuas torres. Penduravam os seus escudos nos teus muros em redor. Eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda casta de fazenda. Com prata, ferro, estânio e chumbo, negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Com escravos e objetos de bronze fizeram negócios contigo. Das casas de Togarma traziam as tuas feiras cavalos e cavalheiros e machos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o mercado da tua mão. Dentes de marfim e madeira preta tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, esmeralda e púrpura e obra bordadeira e seda, e corais e cristais traziam as tuas feiras. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Com trigo de Menite e confeitos e mel e azeite, bálsamo fizeram negócios contigo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da multidão de toda sorte de fazenda, com vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã, o caminhante, traficavam nas tuas feiras. Ferro polido, casca e cana aromática entravam no teu negócio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. Arábia e todos os príncipes de Quedá eram eles os mercadores de tua mão. Com cordeiros e carneiros e bodes, nessas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram eles os teus mercadores. Em todos os mais refinados aromas e em toda pedra preciosa e em outro negociavam nas tuas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em fardos de jacinto e de bordados,
e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, por causa do teu negócio, e te encheste de glória, e te gloriaste muito no meio dos mares. Até aqui, nós acabamos de ler um trecho do que a Bíblia descreveu da glória da cidade de Tiro, uma cidade poderosa até então, naquele momento, e absurdamente competitiva. Essa era Tiro, considerada praticamente uma fortaleza, porque ela foi construída sobre uma rocha e que de tanta prosperidade passou a viver confiadamente segundo a força do seu próprio braço. E devido ao seu progresso, tornou-se absurdamente soberbo, desprovido de compaixão, além de oportunista, porque quando Jerusalém caiu, Tiro não só comemorou, como viu nessa queda, na dor, de Jerusalém, na desolação, a oportunidade de expandir seus termos comerciais. E isso é o que a gente vê lá no capítulo 26 do livro de Ezequiel. Vamos ver o 26, versículo 2. Esteja com a Bíblia na mão e medite comigo. Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém, está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Perceba que o rei dessa cidade, ou a cidade em si, agiu como o próprio Satanás, com a mesma arrogância, orgulho e vaidade de Satanás, sem qualquer empatia ou amor aos seres humanos que haviam sofrido, padecido ou descido à sepultura. Ela apenas vislumbrou a oportunidade de enriquecer, de ficar mais gloriosa, suntuosa. Então, vem a palavra do Senhor para frear, para dizer, peraí que eu vou te mostrar que eu sou Deus. Veja só um trecho das duras profecias que o Senhor ordenou que fosse profetizado contra essa cidade tenebrosa, vaidosa, orgulhosa, soberba e oportunista. Vamos ainda no capítulo 26, versículo 13, 12 ao 14. 13 não, vamos do 12 ao 14. Veja. E roubarão as tuas riquezas e saquearão as tuas mercadorias, e derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas e as tuas pedras e as tuas madeiras, e o teu pó lançarão no meio das águas. E farei cessar o arruído das tuas cantigas e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugador das redes, nunca mais serás edificada. Porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Jeová. Veja, Judá e a terra de Israel também estavam entre os mercadores de Tiro, O povo de Deus, apesar de rebelde, também estava entre os mercadores de Tiro. Mas caindo Jerusalém pelas mãos dos babilônios, Tiro comemorou e achou que o mal não sobreviria a ela. Por quê? Porque estava confiando demasiadamente na força do seu braço, no braço de carne. A gente já sabe que o Senhor fala a respeito daquele que confia no braço de carne, Ele fala que maldito é o homem que confia no braço de carne. Então, quando o Senhor diz que os muros da cidade serão derrubados, ele está falando sobre segurança. Porque muro, naquela época, representava segurança. Ou seja, a segurança daquela que se sentia uma fortaleza propriamente dita, cairia por terra. Também a beleza dela seria reduzida a nada. Aí, o profeta continua
E fala segundo a ordem do Senhor que as cantigas, os ruídos, ou seja, os barulhos das cantorias da cidade, cessariam, dando lugar ao silêncio absoluto que lhes sobreviria. E isso significa dizer que a alegria daquela cidade que estava rindo da destruição de Jerusalém cairia por terra, desapareceria, exatamente como aconteceu. A profecia, ela se cumpriu, tá? Inclusive, essas imagens que você está vendo, essas imagens lindas, que eu consegui no vídeo exploratório do canal História Aqui. Essas filmagens diz respeito à região da antiga cidade de Tiro, que foi desolada, tá? Efetivamente, só restaram as ruínas, lugares antes pomposos que recebiam pessoas ilustres submersos debaixo da água e os escombros de muros que, conforme foi profetizado, servem atualmente para escoar as redes dos pescadores. Dentre as inúmeras lições que o Espírito de Deus pode nos dar acerca dessa palavra, uma das lições preciosas que você deve meditar é a respeito da misericórdia de Deus, é a respeito da justiça de Deus, é a respeito do caráter inquestionável do nosso Deus. Assim como Ele não nos dá o direito de nos gloriarmos da dor do outro, de nos gloriarmos de ver o outro caindo em ruína, assim também Ele é para conosco, para com o povo dele. Às vezes Deus permite a dor sobre alguém, mas Ele não dá a ninguém o direito de se engrandecer ou mesmo se favorecer, buscar se beneficiar da dor alheia. E a gente vê o quanto isso é real, que quando por um propósito Ele permitiu que a madre de Ana estivesse fechada, né? Até que chegasse o tempo certo do cumprimento do propósito dele. E Eliana era afrontada por Penina. Penina se julgava melhor do que Ana, porque ela conseguia gerar filhos para Elcana. Então ela se dava o direito de zombar, de fazer Ana se sentir inferior. Ana andava com o semblante caído, já que ela não conseguia gerar. A gente vê que quando Ana passou a gerar, nunca mais se ouviu falar de Penina. Ana gerou para Deus o profeta que julgou o povo do Senhor e que até hoje é conhecido em todas as nações por onde já se tem conhecimento da palavra do Senhor. O que Penina deu para benefício do reino? Nada. Deus contemplava a dor de Ana e ele também via a afronta. E isso significa que ele também vê a afronta daqueles que em sua soberba se veem satisfeitos por te ver nessa situação. O Senhor vê a afronta dos que se beneficiaram da dor que lhes sobreveio, a afronta daqueles que se engrandeceram em si mesmo, achando que o mal lhes sobreveio a você, porque eles supostamente seriam melhores, mais formosos, ou mais ricos, ou mais prestigiados. O fato é que Deus viu e resolveu se levantar para fazer justiça, para vingar acerca do ímpio, que foi indiferente à dor que lhe sobreveio. Eu não vou dizer a sua dor, porque você não é dona de dor nenhuma. Deus não lhe fez
possuindo a dor. Essa dor é passageira, não lhe pertence. É uma fase, vai passar. Deus conhece o coração daqueles que estão satisfeitos em ver você chorar, em presumir a solidão em que você se encontra, a desolação, o estado atual que se encontra a sua alma. Deus contempla aqueles que estão ensoberbecidos em si mesmos, alguns até que te fizeram mal, causaram dano, e estão satisfeitos. Está satisfeito pelo mal que te causou, e assim como o Tiro, que não teve qualquer empatia, que desprezou a dor daquele povo, ao invés de procurar temer o que havia acontecido, né? Temer o Deus daquele povo que permitiu tal situação diante da rebeldia, né, ao Senhor, ao invés de procurar temer, se ensoberbeceu, se vangloriou. Assim também existem pessoas que têm estado satisfeitas em te ver na situação que você está e te despreza, te desprezou, não dá a mínima, nem mesmo para obrigações, quem sabe, emocionais ou materiais. Nós, enquanto ser humano, nós temos obrigação para com o nosso semelhante, independente de quem seja. Independente de quem seja, se nos fez bem ou se nos fez mal. Mas há aqueles que simplesmente não se importam e até se vangloriam. E a esses, Deus tem duras previsões reservadas para aqueles que, tendo a oportunidade, não deixaram de te prejudicar, mesmo estando consciente do dano que lhe causaria, mesmo estando consciente. E isso significa dizer que o mesmo Deus de ontem, que não mudou, cujo caráter é imutável, cujo trono é firmado em justiça e glória, ele se levantará também hoje a seu respeito e em seu favor. E ele vai julgar aqueles em que pese existirem pessoas que detestam esse tipo de palavra, né? Observe que quanto mais ímpia é a pessoa, mais raivosa e rancorosa ele fica ou ela fica quando você fala do caráter da justiça de Deus. Porque quem vive ferindo o próximo não admite que a repreensão alcance. Eles têm a consciência cauterizada. Na verdade, é como diz no livro de Salmos. Eles pensam, não há Deus. Se ele existe, ele não se importa. É nessa linha de raciocínio. Essas pessoas têm a falsa sensação de bem-estar. A Bíblia diz que a falsa sensação de bem-estar é loucura. Então, quando menos esperar, aquilo que sobreveio a Tiro vai chegar para essas pessoas. Enquanto eles cantavam durante o seu choro, a cantoria deles vai cessar. A beleza daquela que sorria graciosamente, enquanto você chorava, enquanto você definhava na tristeza da dor, da repreensão, da amargura passageira, a beleza e o fulgor daquela que indiferente cantava e sorria, dará lugar à repreensão do Senhor, de quem precisa descer o pó para perder a soberba, se encontrar com Jesus de fato e de verdade, e ali aprender a amar, a exercer o amor ao próximo. É interessante que no versículo 21 do capítulo 26, o Senhor ele fala que fará da cidade um grande espanto e que ela não será mais, e que ao buscarem ela, nunca mais ela será achada. Foi o que disse Jeová. E é isso que vai acontecer com os teus aborrecedores, com a língua difamadora, a língua caluniadora, a alma soberba. É isso que vai acontecer com aqueles que, usados pelo inimigo, se vangloriaram da dor que lhe sobreveio, do estado em que você se encontrava.
por mais terrível que pareça dizer isso, e nós sabemos que nós devemos orar por esses tais, mas o caráter de Deus não mudou. E não havendo arrependimento, não há salvação e nem regeneração. Então, os motivos pelos quais esta pessoa está se ensoberbecendo a seu respeito hoje cairão por terra de tal forma que você vai olhar, vai vê-los e vai tirar seus olhos, e quando você olhar novamente, já não existirá mais. Caiu por terra. Só vai restar escombros da construção que lhe afrontava, que lhe servia de dor e espanto, para que todos os que ouviram falar do seu Deus saibam que você tem dono, que a provação que o Senhor lhe permite passar é passageira, que o deserto onde você se encontra não é a sua morada eterna, mas que o Deus que cuida de você contempla as afrontas, a zombaria, a alegria, as cantorias que se faz, as conversas escondidas, as tramas. O Senhor contempla aqueles que te vendo sofrer, não se importam e, podendo fazer alguma coisa, preferem não fazer nada. E Ele não deixa passar desapercebido. O Senhor foi aonde você não foi. Ele viu, Ele ouviu aquilo que você não ouviu. E Ele não ficará parado a seu respeito. Deus vai agir a seu respeito e Ele vai agir em seu favor. E quando o Senhor se levantar, a soberba desses tais vai dar lugar ao assobio, ao assombro, ao vazio de algo que era e não é mais. Foi lançado por terra para nunca mais se levantar. Foi lançado por terra, virou monturo pelas mãos do próprio Deus. Medite nessa palavra e não esqueça, não se deve tirar proveito do momento de aflição de ninguém. É preciso temer a Deus e amar o próximo. Amém, né, querido ouvinte? Eu fico por aqui e até a próxima meditação.